paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o pastor Davi e quero trazer mais uma mensagem nesse vídeo, uma mensagem que vem edificar a sua vida, que Deus pôs ao meu coração, e eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com você. Irmãos, o livro de Jeremias é um livro profético, um livro de grande importância, que traz grandes revelações, grandes profecias e um grande alerta que Deus passa através do profeta para ajudar para Israel. E Deus pôs no meu coração, capítulo 1, versículo 5, diz o texto: antes que te formasse no ventre eu te conhecia, e antes que saísse do útero eu te santifiquei, te ordenei como profeta para as nações. Irmãos, a gente vai ver nesse texto Deus chamando Jeremias para um grande propósito, um grande chamado, porque o chamado de Jeremias ele tem um peso grande por causa da mensagem que Deus passa a Jeremias, para que Jeremias venha entregar ao povo de Judá. Não é qualquer mensagem, é uma mensagem de grande importância que Deus quer levar ao povo. Então, por ser de ter grande importância, essa mensagem ela traz um grande peso. A gente vai ver Jeremias no seu ministério, por muitas vezes ele cansando e se fadigando por causa da mensagem que Deus entrega. Por quê? Porque Deus entrega uma mensagem e Jeremias ouve a mensagem, como diz o texto: veio a mim a palavra do Senhor. Então Jeremias ele não muda e ele não põe vírgula ou tira vírgula daquilo que Deus passa para ele. E a maior dificuldade, por muitas vezes, como pregador, é você entregar uma mensagem de Deus ao povo e o povo não querer ouvir aquilo que Deus está falando. A gente vê nos dias atuais pregadores, missionários que levam a palavra verdadeira, o povo tampa os ouvidos, o povo não quer ouvir mais a verdade sobre o evangelho. E o povo começa a perseguir a Jeremias. O povo começa a dizer ou chamar Jeremias de falso profeta. A gente vê hoje, como as pessoas trazem uma mensagem de Deus. As pessoas às vezes não ouvem e ainda chamam de falso, chamam de hipócrita, chamam de santarrão. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de correção, uma mensagem de alerta. Mas o texto que diz, o texto que lemos, vai dizer: antes que te formasse no ventre eu te conhecia, e antes que saísse do útero eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus escolhe Jeremias antes do seu nascimento. Antes que Jeremias fosse formado, Deus já tinha escolhido o ministério de Jeremias. É bem claro em entendermos que todas as coisas acontecem por causa da vontade de Deus. O livro de Gênesis diz: então Deus diz, haja luz, houve luz. Se eu fosse colocar e acrescentar algo da minha parte, eu poderia dizer que Deus fez especificamente Jeremias para este chamado ministerial. Jeremias, ele foi formado capaz, com todas as características que Deus quis colocar na vida de Jeremias, para que Jeremias viesse concretizar esse ministério. Pastor, o que você quer dizer? A nossa vida ministerial, a nossa vida com Deus, ela às vezes a gente acha que a gente entra por acaso, é jogado por acaso. Não é dessa forma. Deus tem um chamado específico para cada um. E por muitas vezes até locais específicos, como foi a vida de Jeremias, a vida de Daniel. Daniel foi especificamente lançado dentro da Babilônia, e lá dentro da Babilônia Deus usou Ezequiel nos cativos de Judá, na beira do rio Quedar. Ezequiel teve grandes visões. Então cada um ele tem um chamado, e por muitas vezes locais específicos, para que esse chamado, para que esse ministério venha se concretizar. A vida de Jeremias ela é muito impactante, o seu ministério, porque Jeremias ele vai ouvir Deus dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse, eu já te chamei, ou já te santifiquei. Santifiquei algo que é santo ou separado para aquele ministério.
E por muitas vezes as pessoas de hoje, elas não entendem o que é ser separado, o que é ser santo. Santo quer dizer separado para Deus. O separamento do mundo, ou ser santificado e não ter o contato com as coisas do mundo, é o que o povo está disperso, o povo não está entendendo, o povo está distante. Não tem como eu ser separado e me envolver naquilo que é do mundo. Não tem como eu ser separado e participar daquilo que é do mundo. Não tem como eu escolher, eu quero ter um ministério, eu quero ser chamado por Deus, mas trazendo o mundo para dentro deste chamado. Não tem como. Jeremias, ele vai ouvir Deus dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse, eu já te dei, já te ordenei, já te escolhi, já te separei como profeta. Então é Deus dizendo: Jeremias, na sua formação, eu participei, eu criei, eu sei o que eu pus em ti, ó glória, eu sei o que está em você. Então, Jeremias, a sua formação veio de mim, tu veio formado de mim. Então, aquilo que vai estar em sua volta não cabe em você, ó glória. Não tem como misturar. Por quê, Deus? Porque a tua essência quem colocou fui eu, a tua formação quem colocou fui eu. Não tem como aquilo que é do mundo estar ou entrar em você. Por quê? Porque na sua essência só há a minha presença. Oh, aleluia! Jeremias, ele é formado em Deus, formado por Deus. E quem é formado por Deus não tem como trazer de fora, oh glória, aquilo que Deus colocou dentro, oh aleluia. Não tem como eu pegar de fora para preencher aquilo que está dentro, porque dentro de mim há uma essência da parte de Deus. É muito forte isso, sabia? É muito forte, pastora Marizena, é muito forte. Porque Jeremias, ele é formado por Deus. Deus entrega uma mensagem a Jeremias. Só que Deus vai dizer: Jeremias, eu sou contigo. Capítulo 1, ouvimos Deus dizer também: eu sou contigo. Deus não vai dizer: Jeremias, a mensagem que eu te entrego, você vai entregar a esse povo, mas esse povo vai se levantar, Jeremias, com a tua vida. Esse povo vai tentar te matar, Jeremias. Esse povo não vai ouvir, Jeremias. Não, Deus não traz isso. Ele vai dizer somente: eu sou contigo. E eu entendi, Jesus. É como se Deus dissesse: Jeremias, a perseguição vai vir, a fúria vai vir, o levante vai vir, mas eu sou contigo. Deus não traz essas características do sofrimento, ele só traz: eu sou contigo. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: o sofrimento não é maior do que eu, oh aleluia. A perseguição não é maior do que eu, Jeremias. A difamação não é maior do que eu. Então, Jeremias, não interessa o que vai vir dos outros, interessa que eu sou contigo, oh glórias, aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que Deus diz: eu sou contigo, Jeremias. É muito interessante, é muito interessante. É quando Josué também escuta no capítulo 1, Josué: eu sou contigo, Josué. Mas anima-te, tenha bom ânimo. Jeremias não escuta isso. Jeremias somente escuta: eu sou contigo. Por quê? Porque a mensagem de Deus, ela tem um grande valor, uma grande importância. Não aquilo que vamos passar, eu entendi, Jesus, não aquilo que vamos sofrer. O nosso sofrimento, na carta de Pedro, vai dizer que o sofrimento, as tentações, as provações, devemos se alegrar, no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, porque se alegraremos nessa tentação, nessa provação, se estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, devemos se alegrar. Quando o mundo, ele se levanta, por quê? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Pedro vai dizer que a nossa salvação, a esperança da salvação, não se compara com as provações que passamos nessa terra, ou as dificuldades. Para concluir, Jeremias escuta essa mensagem. Jeremias escuta essa palavra. Jeremias diz: mas eu sou uma criança. Deus diz: Jeremias, não diga que tu é uma criança, Jeremias.
Não diga que você é incapaz, Jeremias. Não diga que você não vai conseguir, Jeremias. Por quê, Deus? Porque Deus já estava na formação. Oh, aleluia. Olha que forte, Marisane. Já estava na formação. Por quê, pastor? Porque ele foi formado em Deus. Quem é formado em Deus, Deus conhece a capacidade. Oh, glória! Deus conhece a capacidade. É Deus dizendo para alguém: eu fui chamado para pregar, mas eu não consigo. Deus está dizendo: ei, você foi formado em mim. Eu formei, então eu sei a sua capacidade. Oh, glória! Deus está dizendo para alguém: não adianta tu dizer eu não sei pregar, eu não sei cantar. Se Deus te chamou, separou para um ministério específico, é Deus dizendo: você é capaz, porque quem formou e quem entregou essa capacidade foi Ele. Oh, aleluia! É Deus dizendo: ei, não diga que você não é capaz. Aleluia! Não diga que você não consegue. É Deus dizendo: você foi formado por Ele. Por Ele. Então, a mensagem de Deus, a sua vida nesse dia de hoje, é que você que está em um ministério, está começando, decidiu verdadeiramente aceitar. A primeira aceitação do ministério não é quem te vê. Não é quem te vê. É você tendo discernimento de aceitar e estar na direção de Deus para o ministério que Deus entregou nas suas mãos. Não adianta a minha esposa ou a minha mãe dizer: Davi, você nasceu para pregar, sendo que Deus não disse isso. Não tem como. Não tem como. Eu ser aceito pelo mundo, ser aceito pelas pessoas que estão em minha volta e ser rejeitado por Deus. Olha que forte. Não tem como. Isso não vai prosperar. Por quê? Porque o ministério entregue por Deus envolve o espiritual. O espiritual envolve Deus. Não tem como eu me envolver em algo que tem a ver com Deus se não tem espiritual. Oh, aleluia! Então, a primeira aceitação: aceite o seu ministério. Se envolva, se entregue. O peso é grande, pastor, eu sei que é grande, mas Deus é o que nos fortalece. Paulo disse que sem graça não teríamos nada. Tudo é pela graça. Tudo é pela escolha de Cristo. Se Jesus disse: eu escolhi, quem vai ser que vai dizer, mas não é escolhido? Não importa. O que importa é quem te chamou, é aquele que te fortalece. O que te chamou é aquele que te sustenta de pé todos os dias. Não é quem A ou B, ou pastor, ou cicrano, não. Quem te chamou, aquele que Deus chamou, ele fortalece, para viver o ministério que Deus entrega nas suas mãos. Então, que essa mensagem você venha entender a capacitação que Deus entregou na sua vida. O pôs na sua vida não foi de hoje, quando você levantou a mão e disse: eu quero Jesus. Não. O texto de Jeremias diz que antes que Jeremias fosse formado, ele já tinha dado Jeremias às nações, já tinha entregado Jeremias como profeta para o povo. Então, que essa mensagem você venha entender: a sua força e a sua capacitação não vem por esforço próprio, mas foi Deus que pôs esse chamado, foi Deus que pôs essa capacidade de você concluir e de realizar o seu ministério. Amém, meus irmãos? Toma posse dessa palavra. Eu sou o pastor Davi, que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais. Amém?